Olá, sou a professora Licemari e fui convidada pela professora Marla para dar essa aulinha para vocês de puerpério, gestação e Covid, tá bom? Então, a nossa apresentação, ela vai se basear em alguns tópicos aqui, né? Introdução, manifestações clínicas, o diagnóstico, assistência ao pré-natal, tratamento, e vamos falar um pouquinho de profilaxia dentro da questão na assistência de pré-natal, e assistência no puerpério e mais que seria dentro da hospitalar, e algumas orientações do que tem acontecido de mais novo em relação à gestação e puerpério com pacientes com Covid-19. O novo coronavírus, né, ele foi identificado mais ou menos na cidade de Wuhan, na China, em mais ou menos novembro de 2019. O seu agente etiológico, ele pertence à família do Coronaviridae, né? Ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias, né, tendo uma média de transmissão mais ou menos de 7 dias a partir do início do sintoma, né? Disseminados por gotículas respiratórias e o contato direto com o indivíduo. Então, mais ou menos aí, no primeiro semestre lá de 2020, a o CDC já trazia alguns questionamentos em relação às mulheres grávidas, né? Então, os questionamentos eram: as mulheres grávidas têm maior risco para o Covid-19? Então, naquela época, né, mais ou menos ali, no início assim, do primeiro trimestre de 2020, quando tudo era muito novo, eram poucos os casos, né, que se tinham na gestante, principalmente que os primeiros locais que tiveram justamente a evolução do vírus na população foi justamente a China, depois a Europa. Então esses lugares eles não tinham um quantitativo muito de gestantes para você afirmar se seria uma doença que causaria maior morbidade, mortalidade materna. Então nesse início, né, nós temos aqui alguns dados que foram mais ou menos da OMS, mais ou menos nesse período, onde ele colocava justamente isso que estava sendo realizado ainda pesquisas, né, que os dados naquela época eram limitados. É bem interessante que a evolução da medicina, né, e hoje, com toda a tecnologia que nós temos, e a velocidade com que esses conhecimentos se distribuem, a gente vai, no decorrer da apresentação, vendo algumas modificações desde o ano passado até hoje, né, então, com mais ou menos aí, quase um ano e meio de pandemia. Então, os sintomas naquela época que as gestantes apresentavam, justamente era tosse também, febre, e essas mulheres, como toda gestante, com uma adaptação da gravidez mesmo, ela tem um sistema imunológico um pouquinho mais alterado, né, mais imunossuprimido. A gente não sabia muito o que poderia estar ocasionando nessas mulheres. Como foram poucas as investigações feitas nessas regiões da Europa e da China, então não tinha muitos casos, parecia que não aumentava risco. Mas, mais ou menos em setembro de 2020, foi publicado, quer dizer, foi levantado dados, né, já tinha um quantitativo maior, até porque a doença, ela chegou ao nosso país mais ou menos em final de fevereiro, e aí começou também nesse período, acabar, também tendo um valor, uma contaminação maior em relação às nossas gestantes. Então, igual tinha comentado, né, nos relatos iniciais da China, parecia não ter um aumento nessa mortalidade, mas já em agosto, né, de 2020, já teve até atingido o maior número de países, e países que têm uma taxa de natalidade maior, que é o caso da nossa região aqui da América, e principalmente a nível do Brasil, começou a perceber alguns outros. E a professora Melânia, né, de Pernambuco, ela acabou publicando aí nessa revista brasileira de ginecologia e obstetrícia uma revisão justamente colocando alguns dados interessantes da literatura, quando ela coloca que de todos os casos de estudos que foram relatados morte materna, né, então tinha em torno mais ou menos de 160 óbitos que eles conseguiram revisar dentro da literatura internacional, e que eles colocaram que para cada 10 óbitos por Covid-19, 8, acreditem, 8 acontecia aqui no Brasil. Então, assim, em outros países também começaram a demonstrar maiores índices de mortalidade, e aí a Organização Mundial de Saúde, sim, colocou que haveria que a própria gestante hoje se tornava também, junto com as outras comorbidades, uma população de risco. Então,
o caso das mortes, né, elas estão associadas, parece estar associadas tanto à obesidade, à diabetes, a doenças cardiovasculares. E na gestante também se comportou muito parecido, né, com esse trabalho que a professora Melânia conseguiu levantar, e onde ele colocou que justamente esses óbitos também aumentavam muito por falhas na assistência, como 15% das mulheres não tinham recebido qualquer tipo de assistência ventilatória, 28% não tiveram acesso a leitos de UTI, tá? E 36 não foram nem entubadas, nem realizaram ventilação mecânica. Então, a deficiência também do nosso sistema, né, de saúde para suportar, né, o número de adoecidos que tinha, e na gestante não seria diferente, fez com que aumentasse essa mortalidade. Então, no ano passado, 2020, onde a gestante ela já tinha sido incluída dentro do grupo de população de risco, porque suspeitava-se, né, que devido às alterações da adaptação da gravidez, poderia ser que essa mulher grávida ou puérpera, ela também tivesse um risco aumentado em relação ao Covid-19. Então, as mulheres, principalmente aquelas gestantes profissionais de saúde que estavam na linha de frente, que estavam atuando na rede, elas seriam afastadas pelo Serviço de Medicina do Trabalho, porque eles não poderiam avaliar tanto o risco. Mas agora, a gente percebe que todas, independente daquela mulher que tem a comorbidade, que está trabalhando dentro da área de saúde, o fato dela estar grávida já é também considerada hoje população de risco. E quais os sintomas que essas mulheres vão apresentar? Então, os principais sintomas que foram observados a nível de estudos, né, e dentro do Ministério da Saúde, assim, de pontuado, é muito parecido com a população mesmo. É febre, tosse, né, falta de ar. Dentre os sintomas, o maior é a febre e a tosse. Aqui a gente tem outros sintomas, como os menos comuns, anosmia, né, adenofagia, dor torácica, mas aqui eu trago só para vocês terem uma ideia de quais sintomas mais a gente vai ter que estar buscando perante essa mulher. As manifestações clínicas que a gente pode encontrar. Então, a gente viu os sintomas que ela traz e o que a gente veria no exame físico dessa nossa paciente. Estores respiratórios, respiração brônquica na gestante, né, comprometimento dessa trama pulmonar, então, pneumonia. Ela pode chegar para a gente taquicárdica, taquipneica, com cianose, né, com a saturação alterada. Então, a gente vai já classificar essa mulher que tem maiores riscos baseado nessas alterações. Aqui a gente tem um raio-x, colocando aqui uma exposição, e quanto maior a gravidade das formas clínicas do COVID, maior também a chance dessa mulher ir a óbito. Então, síndrome da respiratória aguda grave, lesão cardíaca, né, as infecções secundárias, né, que vão vir depois. E como é que a gente classificava essa mulher que chegava, né? Então, o paciente apresentou um sintoma, a gente já colocaria como caso suspeito. Hoje em dia, as triagens nos hospitais, por exemplo, lá na Climério, basta ela ter um sintoma, a gente já vai avaliar, principalmente se for um sintoma como a febre. Então, a gente já vai questionar justamente outros fatores, contatos e tudo com essa mulher, isolamento e tratá-la e fazer o teste, tratar e orientá-la, na verdade, como uma paciente que tem alta chance de estar com Covid. E como é que é feito o exame, né? Então, no momento que você levanta a suspeita, ela vai fazer um teste, que é um testezinho que é um swab, né? A gente passa esse swabzinho na narina, vai profundamente lá, para poder colher esse material e fazer o RT-PCR. Então, nós temos esse, que é um dos principais, que a gente pode estar avaliando, como também a gente tem os testes rápidos, que a gente pode estar fazendo uso, e dependendo do tempo já dos sintomas, a gente está também colhendo os anticorpos IgM e IgG. Quando o caso, logo no início da pandemia, né, você vê que esse dado aí é de abril de 2020, a gente ficava muito observando também os casos suspeitos, né, que entraram em contato com essa pessoa, solicitava justamente a vigilância domiciliar, né, e o aparecimento de sintomas. Não se mudou muito hoje em dia, né, então a gente acaba pedindo para a pessoa suspeita, até ter acesso aos exames, a gente está conseguindo ter mais acesso a esses exames, até confirmar, ficar em casa, regime domiciliar, internamento domiciliar, tendo todos os cuidados,
para que a gente possa ter o resultado desse exame e dizer se está positivo ou negativo. A gestante é a mesma coisa. Estando positivo, o que será feito para essa mulher? Ela ficará em casa, observando os sintomas. Numa piora desses sintomas, procurar a unidade de atendimento mais próximo para a emergência, de preferência a maternidade com UTI. Então, aqui, mais uma vez, apresentado o testezinho que a gente faz. Geralmente, a gente coleta entre o terceiro e o sétimo dia do início dos sintomas. Se o indivíduo for negativo, a mulher, no caso, né? Tanto a gestante como a puérpera, e tiver forte indício que essa paciente, com sintomas assim, bem que você, mesmo com o exame negativo, você fica pensando que ela pode ser realmente um exame positivo, uma paciente com a presença da doença, e que o teste provavelmente pode ser um teste falso negativo, você pode repetir o exame. Na própria avaliação da OMS, ele perguntava assim também, né? As mulheres grávidas devem ser testadas para a COVID? Em 2020, a gente acabou testando mais a recomendação, era justamente para aquelas mulheres sintomáticas. No momento, a gente ainda aqui no Brasil também está nessa mesma frequência, testar sintomáticas. Ou aquelas que têm uma forte suspeita que entrou em contato com alguém positivo. Então, aquilo que a gente colocou, a mesma coisa. Se o paciente for um teste negativo, né? E mesmo assim você tem uma suspeita forte, seria interessante testar novamente. Aqui a gente tem mais ou menos o comportamento das imunoglobulinas, né? Então, não adianta eu estar no primeiro dia de sintoma pedir esses exames. Você vai colher o SUAB no terceiro a sétimo dia, você vê que o próprio IgM aqui, ele começa a acender, né? Então, a partir justamente aqui do sétimo dia, talvez seja mais interessante para você colher, que você pode ter uma titulação um pouco maior. E há uma tendência, depois dessa titulação do IgM cair, ele começar a cair, enquanto isso o G vai acendendo, e aí fica só o G positivo. Era uma coisa muito nova, né? Isso aqui foi de abril de 2020, então ainda se estava investigando como é que haveria o comportamento dessa memória de longo prazo do imunoglobulina G, perduraria, né? Então, hoje a gente consegue ter mais resposta desse comportamento, como, por exemplo, o próprio PCR, às vezes ele pode ficar positivo por um período, não porque tem a presença de vírus, mas sim por fragmentos de vírus. Então, coisas que nós temos que fazer com as pacientes que chegam com desconforto respiratório, nossa gestante. Lembrar de pesquisar a questão da influenza. Em 2009, a gente teve um aumento da mortalidade justamente por conta do H1N1. Então, a paciente, a gente tem que orientar, saber se ela foi vacinada, se não foi. Ficar atenta, né, a pesquisar também a influenza, se não ficou muito assim fechado que que ela fez a vacina, ou que você tem uma suspeita forte que pode ter aí uma influenza junto, entrar com medicação para cobrir também. O que você tem que vigiar nessa paciente? A gasometria, oximetria, solicitar também a tomografia. Aí vocês vão perguntar assim, tomografia para gestante, a gestante pode fazer? A gente vai falar um pouquinho da tomografia na gestação. Mas dependendo do exame, né, ele pode ser tão importante para a patologia que a gente pode permitir uma determinada radiação até um certo momento para essas pacientes. No caso da puérpera, ficaria mais tranquilo. Então, investigar a lesão de órgão, né, ver a função hepática, renal, pesquisa de dedímero também, para a gente poder avaliar, faz parte do próprio protocolo da Covid-19. E outros marcadores, como troponina, para a gente avaliar a questão miocárdica, até porque o quadro mesmo da Covid pode dar alteração miocárdica. E a procalcitonina também, que tem nos protocolos da Covid-19. Então, raio-x. Poderia fazer, né, a gente começando pelo raio-x. Então, os efeitos que pode observar é restrição de crescimento, microcefalia e deficiência intelectual, mas, assim, a exposição de radiação ao feto é extremamente pequena, então você acaba podendo liberar para determinadas situações, sim, né? De preferência, se for ter que fazer, puder fazer a proteção abdominal seria o melhor para esse paciente. E a TC? Então, a TC, ela vai apresentar, né,
o famoso, né, opacidades com vidro fosco, né, periféricas, podem ser focais ou multifocais. Então, tem uma alta sensibilidade, que ela ajuda muito o diagnóstico. A radiação, né, da TC, ficaria em torno da tomografia, ficaria em torno de 0,01 a 0,06 miligramas. Então, assim, a dependendo da necessidade do processo da doença, será liberado fazer essa tomografia. E aí, no caso, uma paciente com útero menor, poderia tentar fazer justamente a proteção de radiação. Com um útero maior, já ficaria um pouco mais difícil para a gente conseguir fazer essa proteção desse útero. Então, aqui o exemplo de algumas radiografias, de uma radiografia, né, de um paciente. Então, o que que acontece? Todas as mulheres, né, com infecção suspeita de COVID, ela tem que ter uma qualidade nesse atendimento. E o acompanhamento também do pós-parto, ele vai ter que ter toda uma estrutura para essa mulher. Principalmente se essa infecção está dentro aí do terceiro trimestre, né? Que ela vai ter um risco aumentado, a gente vai falar um pouquinho desses riscos que o COVID trouxe para a gestante. Então, dentro da OMS, qual era a pergunta? Que cuidados devem estar disponíveis durante a gravidez e do parto, né? Então, aquilo que a gente já faz na nossa prática da assistência, que é o respeito, é o direito ao acompanhante. Então, mesmo numa situação de pandemia, na hora de, pelo menos desse parto, o acompanhante estar ali por perto, a comunicação da equipe de forma mais clara, alívio de dor, né? Então, a paciente pode estar se locomovendo, né? Ter toda a proteção e ter o isolamento, mas ela poder estar se locomovendo e os profissionais terem o cuidado, né? No contato aí, até para não difundir o cuidado da paciente positiva com outras que não estejam positivas e estejam na mesma unidade. E esses cuidados, eles envolveriam desde o pré-natal, parto e pós-parto. Dentro do pré-natal, tem algumas coisas que a gente vai ter que ficar mais atento. Por exemplo, no momento que a paciente tem uma infecção, a gente pode estar trabalhando com a telemedicina, né? Então, no momento também de uma dificuldade da paciente, a gente pode estar trabalhando dentro da telemedicina. Então, aqui foi o American College, né? Ele colocou mais ou menos como é que seria uma rotina, né, dessas pacientes. Por exemplo, menos de uma semana, ter uma consulta mais por telemedicina. Entre 11 e 13, tem que fazer ultrassom morfológico, né? 20 semanas também ultrassom morfológico, então não tem como, ela teria que ir, seria presencial, as vacinas também. Então, teria consultas que poderia estar intercalando aí. Algumas consultas que não teria como não ir, né? Então, e outras que a gente poderia estar utilizando da telemedicina. A Climério, por um momento, ele utilizou, sim, da telemedicina, ainda usa em alguns, na situação de pacientes sintomáticos, né, que estão sob observação aí de 10 dias, que não vão poder ir para o pré-natal, a consulta é feita via telefone. E aí remarca presencial para essa paciente, certo? Então, o segmento vai manter as consultas, né, que a gente já sabe, e ver os intervalos pode possivelmente colocar um pouco maior, intercalando, como eu falei, com a telemedicina. Então, são coisas que foram feitas e que, por exemplo, na própria American College, nesse protocolo dessas consultas, eles não observaram essa diferença para uma piora, para uma pré-eclâmpsia, um diabetes, uma ruptura prematura de membrana mecônio, ou de hemorragias até o ponto de utilizar a sutura de Bellint. E hoje o que que a gente tem? Então, há um ano atrás, né, quando eu apresentei um pouco dessa aula em alguns lugares, é interessante que os slides que eu tinha falavam muito da vacina, que se teria, se não teria. Então, hoje a gente tem já aí a vacina sendo utilizada, né? Então, em janeiro, eles postaram a sequência genética do vírus, né? E começaram a desenvolver, começou a correria aí de desenvolver essa vacina. E quando foram tendo as fases dos ensaios clínicos aí de várias vacinas, estágio 1, 2, 3, foi testado, por exemplo, algumas vacinas aqui, como o da Oxford, que foram feitas pesquisas multicêntricas aqui mesmo no Brasil, aqui em Salvador, em São Paulo, e aí começou já, final do ano, já dar esses resultados. Também, tanto o Instituto Butantan como a Fiocruz no nosso país, em parceria com outras entidades mundiais aí, para poder estar fazendo, produzindo, e hoje também está produzindo a nossa própria vacina. E então, começou a corrida, né, e os resultados aí que no final de 2020 já começaram a ser apresentados e a população começou a ser vacinada mundialmente. Embora algumas questões políticas atrasem algumas das nossas vacinas aí, mas
está se vacinando. Talvez não da forma que nós gostaríamos. E a gestante? Vai vacinar, não vai vacinar, pode vacinar? Então, nos últimos meses, a decisão foi justamente essa: vacinar as gestantes com comorbidade. E como não tem como ter estudos em gestantes, né, a gente observa o que acontece naquelas mulheres que foram vacinadas sem saber que estavam grávidas, depois descobriram que estavam grávidas, estavam sob a ação da vacina, e os resultados que tiveram. Parecia não mostrar resultados desfavoráveis, e foi por conta disso, e por conta dessa mortalidade aumentada no nosso país, que foi se liberada a vacina para mulheres, inicialmente com comorbidades. E por que se conseguiu chegar tão rápido a essa vacina? Justamente que o próprio estudo com SARS-CoV-1, com o MES, já tinha mais ou menos algum trabalho iniciado. Então, eles foram mapeando aí até chegar para as vacinas aí contra o SARS-CoV-2. E hoje a gente tem no mercado, situando a vacina da Pfizer, né, que tem os efeitos adversos como muitas vacinas dão, dor de cabeça, astenia. Temos a AstraZeneca, e então estava liberada alguma dessas vacinas para gestante, só que por algum efeito adverso, né, na última, se eu não me engano, acho que no último domingo, no final de semana, se eu não me engano, da data de hoje, que nós estamos hoje no dia 12 de maio, houve um caso de uma gestante que tomou a vacina da AstraZeneca, então não teve evoluiu com uma situação de efeito ruim, efeito adverso. Então, foi suspensa, no momento, a vacina AstraZeneca para alguma gestante, mas as outras podem estar sendo aplicadas. Então, desde o iníciozinho, aqui essa publicação é de março de 2020, o Colégio Americano já estava orientando a vacinar as gestantes, que parecia não ter risco, né? Não ter um mau potencial para a gestante, a puérpera ou o RN, e que seria um efeito muito protetor. Então, mesmo sem incluir os ensaios clínicos em gestante, pelo que apresentou de morbidade, mortalidade, e parece ter uma segurança para aquelas que foram vacinadas sem saber que estavam grávidas, foi autorizado. Então, o ideal é que essa vacina seja administrada até do 14º dia após o recebimento de outra vacina. Então, no momento agora, nós estamos no mês de maio, começa a vacina para o H1N1, então a gente tem que ter um intervalo de pelo menos 14 dias, certo? As vacinas, como DTPA, influenza, se tiver que tomar do Covid, devem ser adiadas para tomar o Covid, e depois poder tomar essas outras. E não tem contraindicação você fazer a imunoglobulina, né? Porque a paciente recebeu a vacina da Covid-19. E o tratamento? Então, a gente falou um pouquinho da profilaxia. O tratamento, mais ou menos em abril de 2020, não sabia, né? Estava testando tudo. Isso aqui é um slidezinho de dar uma referência de abril de 2020. Então, pensava assim, vários antivirais, antibióticos, corticoides, antimaláricos, né? Antiparasitários. Em relação aos antimaláricos e antiparasitários, não mostrou benefício, então está parecendo ter até mais risco. Então, hoje em dia a gente não orienta, né, nem como medida profilática. Mas naquele momento, em abril, muita gente acabou indo para vários caminhos, até porque não tinha uma evidência científica mais, assim, pesada para a gente poder dizer assim, eu não use. Mas com base foram seguidos vários estudos durante o ano 2020, a gente já tem mais ou menos uma noção. Então, que noção seria essa, né? O Remdesivir, o FDA, em outubro de 2020, autoriza, né, em adultos hospitalizados, porque diminuiu o tempo e reduziu eventos adversos dos pacientes na UTI. Dexametasona, então, o corticoide dexametasona também parece ter reduzido a mortalidade em um terço de pacientes que estavam sobre uso de ventilação mecânica. E pacientes, reduziu um terço de ventilação mecânica e um quinto a pacientes com uso de oxigênio suplementar. Então, o National Institute of Health, ele recomendou o uso de dexametasona para pacientes que requerem ventilação mecânica ou oxigênio suplementar, enquanto hospitalizados com COVID, incluindo, né, as pacientes grávidas. E hoje, como é que está sendo mais ou menos a sequência de atendimentos dessas pacientes?
Então, pré-natal a gente já colocou, né, tentar intercalar as consultas, quando ela tiver sobre uma avaliação ou da doença ou de isolamento por conta de um caso suspeito, fazer as teleconsultas. Depois a gente foi para a parte justamente da profilaxia, né, dessa vacina, e aí está em andamento a vacinação de puérperas até 42 dias, como da gestante também. E para aquela gestante que chega à maternidade já lá em trabalho de parto ou um sintoma suspeito, como a gente vai fazer? Então, no momento que chega, né, a proteção, máscara cirúrgica, os profissionais de preferência usando o EPI, né? No momento do parto, os casos leves, eles, se tiver num pródromo de trabalho de parto, eles podem ser orientados a retornar para casa, observar mais, e caso retornem num trabalho de parto fase ativa, eles estarem vindo para a unidade. No momento que chega em fase ativa, ela é internada, feito isolamento para aquela mulher, a presença do acompanhante também, e a gente faria justamente esses acompanhamentos. Como é que seria o primeiro período, né, o período da dilatação? Tudo que qualquer outra mulher tem direito na hora da assistência ao parto, de acordo com as boas práticas, né? O acompanhante, a analgesia, a amniotomia seletiva, a ocitocina seletiva, a ausculta do bebê, no caso, que é um bebê, que é uma paciente que a gente tem um risco aumentado, né? Que ela pode ter um desconforto ali na hora do parto, ela é uma paciente COVID, então seria uma ausculta com menor tempo, de 15 em 15 minutos. No segundo período, a ausculta seria de 5 em 5, a gente também ter todo o cuidado também dos EPIs para proteção. Via de parto é a obstétrica, né? Se tiver alguma distócia, ir para a cesárea por conta da distócia e não por conta do Covid-19. A cesárea a pedido, já está falando, é pedido, isso aí também tem essa discussão dentro da assistência a boas práticas, a gente vai expor para a paciente dos riscos cirúrgicos que existem e termo de consentimento, e assim, ela mesma aceitando, ela desejando e entendendo os riscos, e mesmo assim, permanecendo no desejo da cesárea pedida, seria uma cesárea pedida. Então, não vai mudar, a via de parto vai acabar sendo obstétrica. O terceiro período também, os mesmos cuidados, né, do manejo ativo do terceiro período, a ocitocina, como profilaxia, o reconhecimento ali daquela placenta, e o momento das primeiras horas, né, de hemorragia, que é o quarto período, também a vigilância, uma vigilância mais próxima de sinais vitais, e a evolução no puerpério, como os cuidados de amamentação e da paciente, que a gente ainda vai falar. Então, aqui só era um quadro falando mais ou menos o que fazer, né, que tipo de equipamento a gente poderia estar usando na hora do parto. Também, se fosse fazer algum outro procedimento, a paciente também usaria, a equipe também estaria usando a sua proteção. Então, nos casos, paciente que tenha mais gravidade, então a gente falou um pouquinho de uma forma leve. Então, na forma grave, primeira coisa, ela não deveria estar na unidade sem suporte, então ela teria que ser direcionada para a unidade com suporte. Então, nesse momento de um trabalho de parto, onde a paciente apresentar febre, hipotermia, dispneia, batimento de asa na nariz, cianose, né, ter uma frequência respiratória acima de 24 impulsões por minuto, a frequência cardíaca acima de 25, com a saturação com menos de 95, ou cursando ainda com hipotensão, oligúria, leucopenia, plaquetopenia, irritabilidade ou confusão mental, todos esses sintomas têm que ser direcionados, além do suporte, né, direcionada para a unidade de medicina intensiva. Hoje, aqui em Salvador, a maternidade de referência, com seus 10 leitos, ela já está, assim, já faz parte do fluxo, aquela paciente que tem uma gravidade maior, que tem, está com Covid-19, ou que tem uma suspeita de Covid-19, que ainda não teve tempo para a gente ter o resultado do exame, apresentou um desses sinais, tem que dar suporte e direcionar para a unidade de UTI. Esse daqui foi um dos trabalhos que saiu, dos primeiros trabalhos que saiu, assim, em relação à via de parto, né? Então, como é que eles caracterizaram? Foram 51 casos, a média de idade da mãe foi de 30 anos, a média de idade foi de 36 semanas, e acabaram, como chegavam em trabalho de parto, prematuro e paciente COVID, muita gente acabava fazendo cesariana, porque não tinha ainda dados, né, assim, de transmissão vertical, então era tudo muito novo. Hoje a gente já sabe que tem um risco aumentado para parto prematuro, as pacientes, e que a via é obstétrica. Então, aqui mesmo foi um fluxograma que a COG ele publicou, e a nossa federação acabou colocando também para
orientação de nós, obstetras, como conduzir com a paciente COVID-19 e com sinais de gravidade. Em relação ao risco de transmissão fetal, então, os primeiros trabalhos também não conseguiam dizer muita coisa, eram poucos os casos, né? E o que eles identificavam é que ter que manter uma certa distância do bebê com a mãe, ter os cuidados, a mãe ter os cuidados de continuar com a higienização, a máscara, para evitar que pudesse transmitir o vírus para esses bebês. E com isso foi vindo outros trabalhos, né? Então, teve um trabalho que saiu no The Lancet, um dos primeiros trabalhos em março de 2020, falando, né, justamente de pacientes que chegaram com Covid-19, com pneumonia, e que parece que não tinha uma evidência ainda fechada dessa transmissão vertical para o bebê. E então saiu um trabalho falando de uma confirmação, né, que foi encontrado vírus na placenta. E nisso aí já mudou um pouquinho, né, colocando dentro de uma transmissão vertical. Aqui foram umas figuras do trabalho, né, onde relatou 2 casos que eles encontraram SARS-CoV-19 justamente nas vilosidades lá do trofoblasto. E foi então publicado justamente colocando, né, que as infecções do Covid-19, principalmente no terceiro trimestre, parecem sim estar associadas, mesmo que sim, às baixas taxas de transmissão vertical. E parece não ter maiores consequências para esse RN. Então, as pacientes que tinham, né, justamente o processo infeccioso do Covid-19 no final da gestação tinham mais chance de estar transmitindo para os seus bebês. Então, por que eles pensaram nisso? Porque já sabia da comprovação da eliminação do vírus nas fezes, né? E essas próprias fezes poderiam contaminar a região do períneo, que a transmissão, ela poderia sim ocorrer hematogênica, né, por via acidente, e que essa já tinha evidência falando dessa transmissão a nível do terceiro trimestre. Isso já é 2021, só para vocês sentirem um pouquinho do que era tudo assim muito ainda sombrio, né, sem uma definição. Lá em 2020, 2020, né, e a gente já consegue desenhar melhor o Covid-19 na gestação. Esse é um estudo que saiu também em 2021, né, que levou esse nome aqui, um grupo, que era o PAN-COVID, que eram casos suspeitos confirmados de SARS-CoV-2 no momento do parto, que aconteceu entre janeiro de 2007, onde eles tiveram mais ou menos 1.600 pacientes. O outro foi chamado de APSOM-PM, que tinham mais ou menos exames positivos 14 dias antes do parto, né, e a coleta mais ou menos realizada nesse período, entre abril e agosto, foram 2.399 mulheres, e em vários países, então não foi como um centro só. E esses dados foram coletados até 28 dias do puerpério. Então, o que eles apresentaram tanto no PAN como no AAP? Né, os sintomas que as pacientes tiveram, né, quem eram essas pacientes, colocaram também de morte natal precoce, né? Você vê que os grupos, né, tanto aquela que teve 14 dias depois teve a doença, ou estava a doença em si, no momento mesmo, dessas confirmações do PAN. Então, aqui ele incluía todas as pacientes, aqui ele incluía, por exemplo, no PAN, aquelas pacientes que tinham essa infecção confirmada mesmo. Então, morte materna, quantas tiveram, peso no nascimento, e desses trabalhos, né, vão surgindo outros também, tem esse aqui da revista de ultrassom, né, de ginecologia e obstetrícia, que colocou basicamente que a infecção, ela ocorria mais quando desencadeando trabalho de partos prematuros, tá, e a idade variou muito aqui, em torno aqui de 37 semanas, o peso também desses bebês ao nascimento em relação aos percentis, parecia ficar ainda dentro do percentil 50, e dentro de uma revisão de banco de dados, numa revista aqui, brasileira de saúde pública, né, eles fizeram um apanhado no PubMed, Lilacs, perdão, Web Science, e avaliando justamente as pacientes COVID-19 grávidas em relação a parto prematuro, a peso fetal, e os resultados, né, desculpa, ali, com a COVID-19,
E o que que eles encontraram, né? Então, encontrou que, justamente nessa revisão, utilizando o gráfico em árvore, né? Que, fazendo a correlação de parto prematuro em gestantes com ou sem Covid. Então, teve uma maior chance de acontecer justamente nos pacientes que tiveram Covid, o parto prematuro, né? E aqui ele coloca também justamente em relação ao peso ao nascimento, né? Então, as pacientes que tiveram, parece, o Covid negativo, tiveram uma relação de peso um pouco, sem muita diferença, assim. Então, o que a gente vendo alguns artigos e trazendo é que o que que pode ocorrer para esse bebê. Então, o que está confirmado realmente é o parto pré-termo, né? Que esses pacientes podem chegar em trabalho de parto lá antes do momento. E a própria pré-maturidade já vai acabar causando algumas alterações para esse bebê, né? Como baixo peso, distúrbios respiratórios, né? A trombocitopenia também ele pode também apresentar. E isso independente da via de parto. E nessa época, né, que foi abril de 2020, eles não pontuavam ainda, né, a presença do vírus no leite materno, no líquido amniótico. E depois que começou demonstrando nas outras excreções maternas, é que começou a pensar um pouquinho em relação, por exemplo, da amamentação. A amamentação, ela ficou a mesma orientação, a mãe ter o cuidado, se proteger, né? E se a gestante ficasse com receio de amamentar, ela que era por COVID, ela que sendo COVID positivo, ela poderia estar utilizando da bomba, usando de outra forma para dar esse leite dela. Então, hoje, o que que a sociedade de pediatria geralmente ela orienta a amamentar, né? E agora com a vacina, então, a gente vai um pouco mais ficando mais tranquilo em relação a estar orientando isso. E o que tem observado com esses pacientes que tiveram COVID, né, na sua forma leve, na forma moderada e grave? Então, os pacientes então, parece estar evoluindo ainda por um tempo amplo de cansaço, de deficiência cognitiva, de uma fraqueza muscular, né? Alguns cursam ainda com falta de ar e febre. E isso a gente vai estar observando também na nossa puérpera, né? Nesses 42 dias de puerpério, tendo todo o cuidado. Então, já se esclareceu muito, né, do que se apresentou a doença lá para a gente em novembro de 2019, que foi o ano 2020 de sucessões de estudos, de revisões, para chegar hoje ao que a gente já consegue ter de mais concreto, que sim, Covid-19 aumentou a morte materna, né, seja de uma forma direta ou indiretamente, que a vacina parece sim mostrar uma proteção que não parece ter um risco maior, embora a gente ainda tenha que ter um número bem maior, porque as pacientes que, igual eu falei, que foram vacinadas foram aquelas que não estavam grávidas, né, ou não sabiam e depois perceberam que estava se grávida e tomou a injeção, e parece que não mostrou. Mas como a gente ainda tem alguns anos ainda para acompanhar esses bebês, essas crianças, né, do pós-infecção materna, pós-vacina, a gente ainda tem algumas coisinhas aí para descobrir nos próximos anos. Então, aqui é só um artigozinho para poder fechar, que é justamente falando um pouquinho dessas complicações, como o trabalho de parto prematuro, o abortamento e os defeitos ao nascimento, as questões de anomalias funcionais, né, congênitas funcionais, da própria mutação que o COVID-19 pode agariar no embrião, o próprio feto. Então, são coisas ainda que a gente está ainda avaliando, pensando que pode acontecer. Então, como é que a gente pode fazer para evitar justamente o parto prematuro? Isolamento, né? Ter um acesso ao hospital mais precoce, igual eu falei, aquela paciente que tem um risco mais aumentado, talvez se afastar um pouco do emprego, né, para evitar. Chegando, né, com o processo da doença já, ter uma rapidez aí no acompanhamento do laboratório, né, ficar monitorizando esse bebê no momento das contrações, né, individualizar cada situação de acompanhamento desse plano de parto, e, e lembrar que é multidisciplinar o atendimento dessa mulher. Em relação do abortamento, seria justamente tentar fazer o segmento dessas pacientes,
tentar fazer a investigação do material coletado, né, daquela paciente que chegou com Covid-19 em abortamento, tentar ver as diferenças dos casos, né, assim, que surgiram com o Covid, em determinados trimestres, principalmente ligado aí à questão de malformações. Em relação também às malformações, ter um acompanhamento maior dessas crianças, que eu falei que a resposta vai ser com o tempo, e justamente incluir essas pacientes que tiveram, os bebês, né, principalmente que tiveram essa exposição intrauterina, ver justamente a evolução motora desses indivíduos. E em relação à questão do embrião, né, do feto, que poderia ter de mutação a nível viral, isso aí vai ter que ser observado realmente, talvez com experimentos em animais, que possam tentar trazer alguma resposta, que a gente talvez possa comparar essa resposta a nível de laboratório com aos estudos observacionais mesmo que forem seguindo de acordo aí com o indivíduo. Ou seja, é uma doença que ainda está aí, que nós estamos vivendo ainda, a pandemia não acabou, e que a gente tem muito que aprender. Então, o que eu trago de mensagem, né, final? Que cada um na sua missão e no seu tempo. Que nós vivamos com atenção e coração presente, guiados pela razão, né? E um dia tudo vai parar, inclusive o seu coração. Mas o que cada um construiu estará sempre lá, nas lembranças, nas ajudas, nos seus descendentes. E é isso que eu deixo de mensagem, né? Que a gente possa fazer o nosso trabalho bem, né? Continuar lutando, guiado pela ciência, mas tendo presente a alma para a gente fazer sentir-se a vida e fazer o nosso melhor, mesmo que nos momentos mais sombrios, com o tempo a clareza vai vindo, até que um dia também a gente termina a nossa missão aqui nesse planetinha aqui que a gente está de passagem. Então, gratidão a todos, gratidão à professora Marla pela oportunidade de estar aqui dando essa aulinha para vocês. Beijo grande a todos.